Olá a todos, eu sou Thales Silveira, estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje o nosso convidado é o CEO da ABR, Dr. Fábio Rogério. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thales, muito obrigado, Mário. E, como sempre, ao meu lado, em uma honra, Mário Povia, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Acho que a honra é nossa de receber o Fábio aqui hoje. Fábio, seja bem-vindo. É, Nós já temos uma amizade de longa data, desde o Ministério, né? E é sempre bom a gente ver os amigos aí crescendo, né? Uma trajetória bem bacana, Fábio. E agora esse reencontro, né? A gente em posições diferentes, né? Mas juntos aí, né? Em prol de uma infraestrutura, né? Prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Mário. Satisfação totalmente minha. Eu sempre costumo falar que a gente precisa ter esse raciocínio de que não existem lados opostos, né? Ter uma ideia de que às vezes existe o lado privado, o lado público. No fundo, quando a gente está falando de parcerias, está falando de concessões, nós temos um lado só, que é desenvolver a infraestrutura do Brasil, né? Então, sempre uma satisfação, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar, como no dia de hoje, né, rever amigos, como no dia de hoje, e dividir um pouquinho hoje do que a gente, né, toca dia a dia lá, que são os aeroportos do Brasil. Perfeito. Doutor Rogério, eu gostaria de abrir esse podcast perguntando um pouco sobre a sua biografia e trajetória. Quem é Fábio Rogério? Vamos lá, né? O Fábio Rogério profissional, então, está aí há 22 anos nesse mundo da regulação. Tive a alegria de chegar na regulação no ano de 2002, quando estava começando a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente teve a oportunidade de passar por várias posições diferentes ao longo desse tempo, né? Minha carreira, carreira pública, foi lá na NTT como especialista em regulação da agência, do primeiro concurso da agência. Tive a oportunidade, então, de assumir praticamente todas as funções possíveis dentro daquela agência reguladora, né? Fui, né, é, de coordenador, a última função de diretor da agência. A gente teve a oportunidade também de trabalhar lá no Ministério da Infraestrutura, oportunidade que estivemos mais ombreados lá, né, Mário? Com a diretoria de parcerias durante a gestão do ministro Tarcísio. Naquela época eu lidava com a diretoria de parcerias. Tivemos a alegria, então, de realizar mais de 100 leilões, né, de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos naquela oportunidade. Uma época bastante exitosa. Cumpri o encerramento da minha missão pública, vamos dizer assim, mais uma diretoria na agência e tive o feliz convite de vir aqui representar os aeroportos do Brasil. Segunda-feira estou fazendo 2 anos nessa função, bastante feliz. E ao longo dessa caminhada a gente teve um pouquinho de cada setor, né? Rodovia e ferrovia, trabalhamos muito lá na agência. Tive a alegria, né, na época que a gente mexia um pouquinho com o Porto também, de integrar o Conselho de Administração das Docas do Pará, depois de Santos, da Santos Port Authority na época, e aqui estamos hoje tecendo, deixando a nossa contribuição também nesse mundo dos aeroportos. A gente testemunhou um pouquinho de toda essa evolução do setor. É verdade. O senhor falou agora que já está há 2 anos na ABR. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a ABR. Ela antes era a ANEA, né? E hoje ela já teve uma expansão muito grande. Fala mais um pouco qual é a vocação da associação e sobre a trajetória da própria ABR como. Legal, vamos lá. A BR, Aeroportos do Brasil, é a associação que representa então todos os aeroportos federais concedidos. A associação que antecedeu a BR foi a ANEA. Era uma associação que congregava 5 aeroportos, os primeiros leilões, os primeiros aeroportos que foram licitados à época e sentiram a necessidade de que já houvesse essa defesa institucional, essa atividade do advocacy, que é tão importante, a gente conhece, né, como mais um stakeholder, mais um agente importante na contribuição para o desenvolvimento da regulação. No caso específico da BR, desde que foi feito o leilão, outros players, outros aeroportos, outros grupos econômicos foram se somando nessa atividade de exploração da atividade aeroportuária. Foram 7 rodadas de leilões de concessão de aeroportos. Eu vim com a missão de integrar, né, e trazer todo mundo para uma mesma associação. Fico muito feliz de ter conseguido isso. Então, hoje a associação representa 59 aeroportos, são 12 associados. Esses 59 aeroportos, então, representam 93% dos passageiros transportados no Brasil, 99% das cargas movimentadas no modo de transporte aéreo.
e tutelam interesses, né? A gente acaba tutelando interesses em comum, interesses convergentes nas nossas discussões a respeito da melhoria da regulação, da evolução de aspectos contratuais, e tem sido esse o nosso dia a dia. A gente tem uma função do advocacy, que é a função natural, né, para a qual as associações são vocacionadas, mas além disso também uma função técnica de oferecer argumentos e notícias ao setor e a todos os interessados na aviação. Interessante, mas o senhor falou aí dessa representatividade da ABR, então é impossível não falar de investimentos. Quais os principais investimentos e melhorias nos aeroportos concedidos à iniciativa privada podemos esperar para este ano? Já tem algum Vamos dado lá. sobre isso? É legal a gente contar um pouquinho da história de números aqui, né? O setor de aeroportos certamente é o setor que transformou a infraestrutura aeroportuária do país. Eu acho que todo mundo pode testemunhar, todo mundo tem uma história para contar do aeroporto antes da concessão, do aeroporto depois da concessão. Só até aqui, passado esse tempo, desde a primeira rodada de concessões, já foram mais de 51 bilhões investidos nos aeroportos. E temos uma projeção de mais 20 bilhões de reais para os próximos anos. Essas cifras, naturalmente, quando comparadas a outro setor, podem parecer pequenas, quando a gente olha para uma rodovia, quando a gente olha para uma ferrovia, às vezes quando a gente olha até para a questão portuária. Mas no mundo dos aeroportos, isso representa mais que 10 anos de investimentos públicos que haviam sido feitos na época anterior. Para os próximos anos, a gente tem anunciados agora recentemente, né, mais de 5 bilhões que vão ser investidos, 2 bilhões só no aeroporto de Congonhas. A gente teve um anúncio ainda nessa semana, na segunda-feira, mais 2 bilhões que vão ser feitos em outros aeroportos que estão dispersos pelo país inteiro. Há uma sequência de obras que são estabelecidas pelo contrato de concessão e, além disso, obras que os próprios concessionários entendem como importantes para modernizar a infraestrutura. Às vezes é uma ampliação de pista, às vezes uma adoção de uma nova tecnologia, às vezes melhorias, expansão de terminal. Tudo isso está previsto para os próximos anos. Ou seja, esses investimentos também resultam em melhorias significativas no ponto de trazer mais segurança, não só jurídica, mas segurança dentro dos portos e celeridade, né, para os passageiros, para as cargas que por ali passam. Sem dúvida. Quando a gente está no mundo da aviação, quando a gente está no mundo do aeroporto, existe uma cláusula que é mandatória. Ela é o go no go de qualquer operação que se faz, de qualquer atividade que se faz, que é a segurança. A segurança sempre é o primeiro aspecto a ser considerado em qualquer atividade, em qualquer investimento, no momento da priorização, em qualquer intervenção que se faça, em qualquer medida que seja necessária ali para a melhoria da prestação desse serviço. Então, a segurança sempre vem como um fundamento inicial para qualquer atividade quando a gente vai falar de aviação. Em aeroporto não é diferente. Então, tudo que se faz aqui, ainda que por vezes você tenha que causar uma suspensão temporária de uma atividade, mas é sempre visando a segurança e a melhoria da segurança. Tanto é que o Brasil é um dos países mais seguros na aviação hoje no mundo, né? Não é uma informação que as pessoas têm muito fácil, mas é importante que a gente partilhe isso, né? Na OASI, que é o órgão internacional que congrega todos os países que voam no mundo, a OASI, para que vocês tenham ideia, ela tem mais países membros do que a própria ONU. E a OASI tem categorias dos grupos dos países que pertencem a qualificações, né, de como a aviação é entendida no mundo como um todo. O Brasil sempre figurou e continua figurando no grupo 1, o grupo mais importante, de maior segurança e que tem, portanto, mais poder deliberativo e de influenciar nas decisões, graças a esse serviço que é bem feito aqui pelos aeroportos, mas também pelas companhias aéreas e também pelo poder público, especialmente a ANAC. Fábio, o setor sofreu muito com a pandemia, né? Nós vimos aí os aeroportos praticamente fechados, né? A movimentação que havia era realmente em função da pandemia, né? E o setor colaborou muito aí com movimentação de medicamentos, enfim, com a logística, né? Para fazer chegar, principalmente no Brasil, um país continental, né? Fazer chegar aí medicamentos aos quatro cantos aí do nosso território. Do ponto de vista econômico-financeiro desses contratos, essa situação já foi resolvida, já houve uma espécie de reequilíbrio, isso ainda está em discussão, e a retomada já, pelo que a gente tem notícia, parece que já veio e veio forte. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ótimo, ótimo falar disso, Mário. O que acontece? A pandemia realmente foi
um elemento assim super diferente no cotidiano dos aeroportos. Nunca se imaginou que a gente passaria nesse setor o que a gente passou. Se você pega 30 anos de movimentação aeroportuária, movimentação aérea no mundo, nunca houve um evento, mesmo em período de guerras, que se compare ao que foi a pandemia para o nosso setor. Nós estamos retomando ainda, isso é importante que fique claro. Estamos voltando agora a 2019, nem voltamos ainda à movimentação de 2019. Além disso, houve uma percepção de risco completamente diferente por parte dos financiadores. Imagina que antes se pensava que, né, o aeroporto era um tipo de transporte em franco crescimento e que não teria tantos abalos econômicos, né, e suscetível a tantas crises como a gente hoje se verifica depois da pandemia. O que aconteceu aqui na pandemia e que é importante que a gente entenda? Houve uma mudança de comportamento estrutural e isso abalou a indústria. Eu acho que todo mundo pode testemunhar em algum grau a mudança que nós tivemos de comportamento, por exemplo, na realização de reuniões de negócios. Havia uma frequência de viagem muito maior, as pessoas viajavam, às vezes, para fazer uma reunião, duas reuniões, e o setor, naturalmente, ele recebe essas movimentações. A lógica do funcionamento, né, disso ser feito via online, claro, tem muita facilidade, é muito bom, mas gerou um impacto de comportamento que não vai voltar. Para que vocês tenham uma ideia, durante a pandemia, houve um momento que uma dessas empresas que realizam ali reuniões, ofereciam essas ferramentas de reuniões online, ela valia mais sozinha do que as 10 maiores companhias aéreas do mundo. Então, isso era um indicativo muito grande do que teria por vir. Então, nós estamos ainda enfrentando esses efeitos. E, além disso, o que é muito importante ponderar, é que ainda que se alcance 2019, esse efeito precisa de alguma maneira ser compensado no econômico financeiro. Em qualquer projeção que você tivesse de crescimento de demanda, por mais negativo que fosse, por mais pessimista que fosse, haveria um crescimento nos anos de 20, 21, 22. Se a gente está falando de 19, ainda nós estamos falando de 3 anos perdidos. Então nós continuamos a discutir isso com o nosso regulador a respeito de mecanismos para compensar esse gap que ficou durante esse período contratual. Preciso registrar que a ANAC realmente foi uma agência pródiga na discussão desse assunto, foi uma agência que reconheceu, a partir até de uma manifestação do Ministério, na época a pandemia, como uma situação de força maior. Então, foram concedidos reequilíbrios anuais ao longo desse período, mas o que nós defendemos e entendemos que é absolutamente justo que esses efeitos não acabaram. Esses efeitos vão persistir durante muitos anos. Estamos discutindo, prosseguimos discutindo qual a melhor maneira de endereçar a forma de corrigir esses efeitos. Essas discussões, elas seguem somente no âmbito do governo ou podem seguir também no âmbito do Congresso, do Legislativo? Como hoje é uma discussão regulatória de equilíbrio econômico-financeiro, elas têm sido feitas perante o regulador. Mas não descartamos a oportunidade, a possibilidade, às vezes até para facilitar um pouco a forma de se endereçar esse tipo de assunto, porque é um assunto complexo para um servidor público conceder um reajuste, um reequilíbrio contratual, no caso, de um evento que no senso comum já teria acabado. Existem órgãos de controle, existe opinião pública, e isso tudo poderia às vezes ser melhor endereçado por meio de uma medida legislativa assim. Até o momento acreditamos que isso pode ser resolvido com o regulador, mas se houver oportunidade e necessidade, certamente vamos também encaminhar essa discussão para o legislativo. O próprio Tribunal de Contas, ele montou ali uma estrutura, né? Uma espécie de mediação, conciliação, né? E o setor aeroportuário ainda não se valeu desse mecanismo. O setor aeroportuário tem discutido matérias ali na SESEX Consenso, né, que é essa secretaria que tem procurado revolucionar a forma de lidar com essas questões contratuais. Mas as questões que têm sido dirigidas até o momento na SESEX Consenso são mais relativas a ativos estressados, né? A contratos que, de alguma maneira, por alguns fatores, seja por questões conjunturais ou estruturais, né, não vinham performando como deveriam, ou por uma necessidade de modernização contratual. Esses assuntos, então, estão sendo dirigidos lá. Questões como essa, de reequilíbrio econômico-financeiro, ainda não foram apresentadas à SESEX Consenso, mas, mais uma vez, é mais uma alternativa que a gente considera se for necessário. Perfeito.
Perfeito, mas então, saindo um pouco dessa questão dos reequilíbrios e voltando mais sobre algumas ações da própria ABR, vocês tiveram um acordo com a Embratur recentemente, é um acordo de cooperação técnica, se eu não me engano, para ampliar os voos no país. Conta um pouco para a gente sobre como é que foi esse acordo, quais os ganhos que eles podem trazer para o turismo brasileiro. Correto. Vamos lá. Dentro dessa perspectiva de que houve uma redução estrutural do comportamento da aviação, nós entendemos que muito mais importante, ou tão importante quanto resolver questões de reequilíbrio econômico-financeiro, que é o que a gente atua no assunto que a gente estava falando antes, é também criar mecanismos que aumentem a forma das pessoas viajarem no país. E um desses elementos, uma dessas formas de fazer isso é justamente, né, no estímulo ao turismo. Comentava com vocês no início que a questão da viagem de negócios, ela mudou e mudou estruturalmente. E o país aqui, o Brasil, a gente ainda tem um crescimento e uma utilização do nosso potencial de turismo muito baixo. Para que vocês tenham ideia, né, o Brasil recebe menos visitantes do que a Torre Eiffel. O Brasil inteiro recebe menos visitantes do que a Torre Eiffel. O México, né, nosso país aqui do lado, da América Latina, uma boa comparação, recebe 4 vezes mais turistas do que o Brasil. Buenos Aires recebe mais turistas. Então, e nós temos um potencial absurdo do desenvolvimento do turismo brasileiro. O acordo de cooperação que a gente firma com a Embratur, então, tem por finalidade promover o turismo doméstico, que é a nossa capacidade de viajar e que as pessoas conheçam o país, e ao mesmo tempo também aumentar o turismo internacional para o nosso país, né? Entendendo-se, gente, que, né, quando a gente olha como o mundo está evoluindo, né, as novas ferramentas, inteligência artificial e tudo que vai acontecer, tem uma indústria que nunca vai mudar, que é a indústria da experiência. A indústria de você ir a algum lugar e viver alguma coisa. Turismo é indústria de experiência. Turismo é capaz de gerar emprego, turismo é capaz de gerar renda, e os aeroportos estão inseridos nesse universo e tem que dar sua contribuição também. Então entendemos que promover o turismo e fazendo isso com um agente, né, o ente responsável por isso dentro do país, é uma medida estratégica, necessária e que desenvolve melhor também o país. Por isso a gente celebrou esse acordo e tem funcionado muito bem. Fábio, você acha que a gente já está no rumo certo nessa questão de atrair o turista? Porque hoje a gente tem aqui praticamente, não vou dizer todas, mas um grande volume de rede hoteleira internacional, né, com resorts, com hotéis de nível, né, nas principais capitais brasileiras, né? Portanto, há também uma divulgação disso, dessa rede hoteleira nas suas respectivas matrizes, né? O Brasil ele é atrativo por uma série de motivos, as belezas naturais, é um país, vamos dizer, eclético, né, em termos de natureza, de possibilidades, né, seja no turismo de negócios, seja no turismo propriamente dito, né. A gente tem, evidentemente, alguns problemas de segurança, mas não dá para dizer que o Brasil tomar do México 4 vezes é muita coisa, né? Quer dizer, o México também tem os seus problemas de segurança, problemas de metrópoles também. Você acha que essa questão de divulgação do país para o exterior está bem andada? A gente já entrou nesse ciclo virtuoso? Eu acho que a gente está evoluindo nisso aí, Mário. É impressionante como a gente não fazia isso de maneira adequada ainda no país. Os países se vendem, os países se divulgam, e a gente de fazer isso de uma maneira muito tímida até então. A gente tem a impressão de que o Brasil era sempre aquele país que tinha muito a oferecer, mas se vendia muito pouco. E o engraçado nisso tudo é que, apesar do país ainda se vender tão pouco, ele conta com uma simpatia no imaginário das pessoas internacional. As pessoas associam ao Brasil a um ativo que é importantíssimo e que todo turista busca, a alegria. Você pensa em determinado país, você pensa, né, Paris, você pensa França, você vai pensar Paris, vai pensar a Torre Eiffel. Você pensa Estados Unidos, você pensa Nova York, né? Geralmente é uma coisa geográfica. Quando se pensa Brasil, se pensa uma coisa de alegria, de identidade do povo, de felicidade. E a gente vende isso até então de uma maneira muito tímida. Então, o que o Brasil tem feito, eu acho que tem melhorado muito, é explorar um pouco melhor essa imagem positiva que a gente tem, né, sem
criar disso um estereótipo, mas na verdade mostrar que, além disso, nós temos muito. É a gastronomia, que é incrível, os lugares que são maravilhosos, a experiência com o povo brasileiro, que quando os turistas saem daqui, saem geralmente muito encantados. Certamente a gente tem muito a desenvolver. A gente costuma falar que o problema do turismo do Brasil não é até chegar no aeroporto nem sair do aeroporto. Da hora que ele sai do aeroporto e vai vivenciar, né, a rota, o destino até determinado local. Mas é uma indústria que pode gerar muita riqueza para o país, uma indústria limpa, uma indústria capaz, então, de criar atributos extremamente positivos. Há muito a desenvolver, acho que a gente está no caminho certo, acho que a gente tem evoluído bastante. A presença do Brasil em feiras internacionais, como a gente teve recentemente, e algumas outras, vão dando essa característica, essa marcação de presença que é fundamental quando se pensa em um destino para viagem. E a frequência de voos para o Brasil, voos internacionais para o Brasil, você acha que está adequada? Ela responde bem a uma demanda? Ou você acha que isso pode significar um próprio gargalo de não ter um incremento nesse turismo? Acho que a gente tem muito a desenvolver ainda. Se a gente olha em termos de mercado, o Brasil na América Latina representa muito mais do que o resto dos países, assim. Mas, né, quando a gente vai pensar em hub de conexão internacional, ainda há um hub muito grande no Panamá, ainda há um hub muito grande na própria Colômbia, em Bogotá, e que poderia facilmente ser trazido para o nosso país. Então temos que desenvolver também essa capacidade de atrair mais voos, da gente ser um hub, às vezes, que daqui exporta, né, as pessoas e transfere as pessoas conecta as pessoas com outros países, com outras capitais aqui de países, sobretudo da América do Sul. Há muito a se fazer ainda. Nesse sentido, o governo recentemente lançou um programa, o PAT, né, Programa de Aceleração do Turismo Internacional. Como é que o senhor viu esse programa? Ele pode realmente trazer ganhos para o país? Pode sim, é um programa interessantíssimo. Ontem, inclusive, a gente teve a oportunidade de ter, para os associados da ABR, para os nossos aeroportos, uma discussão com o pessoal que elaborou e que está avaliando esse edital. Essas pessoas estavam lá mostrando como é que se faz a avaliação, o que tem que ser preenchido, qualquer forma de preenchimento, como que é avaliado a utilização desses recursos depois. O programa, de maneira bastante sucinta, ele vai utilizar recursos do FINAC para, de alguma maneira, fomentar novos voos e novas rotas, oferecendo um valor aí de até R$ 40 por assento para novos voos internacionais que ainda não estavam no país. Quando a gente está falando de aviação, cada real, cada dólar conta e conta muito. É um setor que trabalha muito ali com uma margem muito estreita e que isso sempre faz bastante diferença. A gente teve a oportunidade de falar desse programa internacionalmente, e ele tem sido extremamente bem recebido. É uma medida, mas não é única. A gente precisa endereçar alguns problemas estruturais com respeito, por exemplo, ao custo do querosene, ao custo do combustível na aviação, que é uma coisa que impacta demais o setor. A judicialização no Brasil, que é uma coisa que a gente tem que resolver. A judicialização, para que vocês tenham ideia, a gente está falando aí em torno de um market share da ordem de 7%, que é o Brasil no mundo, e mais de 90% das ações judiciais no mundo estão no país. Isso é bastante equivocado. É um país que, um dos únicos países do mundo que, por exemplo, se houver problema climático, né, a responsabilidade é da companhia aérea, sendo que isso tudo vira custo, isso tudo vira problema. Eu imagino que nós tenhamos que caminhar para um modelo onde a gente equilibre melhor essas responsabilidades, de modo que, claro, se eu vou viajar, estou viajando com a minha família e que quero estar menos exposto a determinados riscos, eu tenho a possibilidade de contratar um seguro à parte para eventos dessa natureza, desde que isso sejam medidas que possam também contribuir para a redução da judicialização e redução também do valor das passagens aéreas. As concessionárias também sofrem com a judicialização ou são mais as companhias aéreas, Fábio? Eu imagino que esses problemas são muito mais relacionados com as companhias aéreas, porque a experiência da viagem hoje em dia ela é muito mais ligada a você embarcar na aeronave, a responsabilidade da restituição da bagagem, que é uma responsabilidade também da companhia aérea. Então essa experiência ela tendencia mais nas companhias aéreas, mas comparativamente também com outros países, a responsabilização judicial no Brasil, mesmo com relação a aeroportos, é muito mais elevada do que em outros. Nós temos, infelizmente, uma cultura judicante, uma cultura de que parece que tudo tem que ser levado e resolvido no poder judiciário. Criar mecanismos para antecipar e resolver esses problemas antes de que eles se tornem, né,
um montante maior, e aí quando eu digo montante, eu estou falando de custo maior para as próprias empresas, mas custo para o país. Quando você tem um judiciário tendo que discutir várias matérias desse sentido, você está deixando de discutir outras matérias que deveriam ser discutidas também nesse mesmo poder judiciário que também já é sobrecarregado. Então existe alguma coisa cultural que precisa ser modificada para melhor endereçar isso. Essa insegurança, ela atrapalha a atratividade? Ou seja, buscar novos players se torna mais difícil, no sentido de que ele vem aqui e percebe que temos aí problemas regulatórios ou de inseguranças? Eu não diria atrapalhar, né? Porque tudo em alguma medida é precificável. Mas no momento de uma escolha, você tem que embutir um custo adicional a eventos dessa natureza, né? Não há aqui, nesse sentido, insegurança jurídica, né? Não há falta de previsibilidade, não há falta de estabilidade. Eu acho que o marco contratual ele é bastante seguro. O Brasil é um país que tem tradição no cumprimento de contratos, mas eu acho que existe uma coisa comportamental e quase que de uma consciência, né, das pessoas de que sempre é melhor brigar, né, judicialmente do que resolver, às vezes, amigavelmente determinadas questões. E isso a gente precisa endereçar de alguma forma. Porque no final do dia, uma pessoa que quer pagar R$ 400 uma passagem, né, falando do caso das companhias aéreas, pessoa que pagar R$ 400 uma passagem, mas por condições climáticas aquele voo foi impedido de ser realizado, e que é uma indenização de R$ 20 mil, ela está onerando toda a cadeia. Então, raciocinar essas coisas é importante para o nosso setor e que isso, no final do dia, vira uma conta para todo mundo. Fábio, como é que está o nível de serviço dos aeroportos concedidos, né? Já é possível ter indicadores aí de como estava, como está hoje, para onde a gente vai? O benchmark internacional, a gente está bem posicionado. Fala um pouquinho para a gente disso. Estamos sim, Mário, estamos super bem posicionados. A gente tem hoje, né, uma capacidade de processar muito mais passageiros até do que a gente tem processado. É importante, eu sempre falo que essa política pública é uma política pública que deu certo, porque nós temos dados muito claros a respeito disso. Nós temos o mundo antes da concessão e depois da concessão. Só para trazer um dado aqui para vocês, antes das concessões, os 10 maiores aeroportos do Brasil, todos eles estavam operando acima da sua capacidade. Esse movimento da primeira rodada de concessões, ele foi feito muito por conta daqueles grandes eventos que estavam previstos no Brasil. A gente tinha a Copa do Mundo, a gente tinha as Olimpíadas, a gente tinha a Jornada Mundial da Juventude, que é um evento gigantesco também, às vezes as pessoas não têm a dimensão, e havia uma necessidade de falar, olha, temos que resolver os nossos aeroportos para que a gente possa sediar, então, esses eventos. A alternativa, por questões óbvias, né, de capacidade de processamento, de entrega e até de orçamento mesmo, foi trazer a iniciativa privada para a execução dessas obras, e aí a gente teve a primeira rodada de concessões. Estou dizendo isso porque esse mesmo indicador de que 10 anos antes das concessões, né, todos operavam, antes das concessões, os 10 maiores aeroportos operavam acima da capacidade, depois, com, né, 5 anos das concessões, todos os aeroportos concedidos operavam com um gap maior de capacidade, ou seja, todos têm condições de operar mais do que estava sendo previsto. Isso, por si só, do ponto de vista de capacidade de processamento de passageiros, já é um sucesso de um empreendimento. Mas, além disso, nós tivemos incrementos absurdos em termos de segurança e de experiência do passageiro, que hoje vai para qualquer aeroporto concedido e tem uma sensação, uma relação, uma experiência muito melhor e muito mais bem sucedida do que aquelas que tinha quando, né, os aeroportos eram administrados pelo poder público. Bom, e são 51 bi investimentos, né? Quer dizer, isso sem dúvida nenhuma salta aos olhos. Aeroportos históricos que tinham problema, acho que Vitória, né, que demorou, né? Você vai hoje no aeroporto de Florianópolis, assim, fantástico, né? Agora, tem alguns aeroportos que você nota ali que eles estão grandes, têm capacidade aí para crescer bastante, mas outros que, talvez pela sua condição ali, pela sua localização, vão estar sempre engargalados. Estou falando de Santos Dumont, estou falando que não está nem concedido, né? Mas Congonhas, por exemplo, que mesmo com esse incremento de investimentos, há um afluxo muito grande, Guarulhos, né? Muita gente. Você acha que corre esse risco de a gente ter gargalo nos aeroportos? Já sente algum indicador nesse sentido? Ou tem muita lenha para queimar ainda aí? Tem sim, tem lenha para queimar ainda, né?
Os aeroportos não são um gargalo para a aviação hoje no país e não vão ser nunca um gargalo para a aviação no país. Muito pelo contrário, a gente quer que todo mundo voe cada vez mais, né? Esse seria um problema bom, a gente ter que crescer, a gente ter que expandir infraestrutura, que é sinal que mais gente está voando. O brasileiro ainda voa muito pouco. Existem aeroportos que já vinham de uma situação de restrição de volume de capacidade, o caso de Congonhas é um caso emblemático. A concessionária que assumiu esse aeroporto assumiu, né, no final do ano passado e anunciou já 2 bilhões de investimentos. Imagina, 2 bilhões de investimentos, se fossem administrados pelo poder público, não seria possível que isso fosse sequer pensado, né, para o aeroporto. E eu não estou falando de má gestão do ente público, é uma questão de escolha de recurso, de alocação de recurso público mesmo, que impossibilitaria todos os aeroportos que ainda que estejam hoje, né, com uma movimentação maior do que, pelo menos na sensação das pessoas, porque, claro, geralmente quando isso acontece é horário pico, mas você dimensiona para atender bem no horário pico, mas a vida acontece também nos outros horários. A gente olha para os outros nossos ativos e vê que todos eles performam extremamente bem. E toda vez que existem essas movimentações que incrementam, elas são respondidas com incrementos também de infraestrutura. Então, eu tenho absoluta convicção que nós temos condição absoluta de processar a quantidade de passageiros que a gente tiver que processar no país, e a gente torce para que sempre aumente mais. Todos nós. A BR recentemente marcou presença na Roots America. Inclusive o show que esteve lá, infelizmente isso até atrapalhou a nossa agenda aqui na Mesa Redonda. Mas, Estou aqui na nossa reunião. Faltei. mas a BR também esteve muito bem representada pelo Thiago aqui. Mas de qualquer forma, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre sobre esse evento. Ele é um dos maiores, né, em termos de aeroportos, né? Perfeito. Bem, primeiro, né, mais uma vez aqui, publicamente as minhas desculpas por ter perdido aqui o evento que a gente teve, que eu sei que foi um sucesso, as pessoas tiveram um feedback extremamente positivo, né? Então a gente fica aqui já se autoconvidando para o próximo, tá bom? Contem comigo nessa outra oportunidade, mas eu acredito que essa falta esteja justificada porque esse evento é muito importante. Existem 2 eventos comerciais no mundo que são de extrema importância para a aviação, que é o Roots World e o Roots Americas. Roots Roads é quando você senta todas as companhias aéreas do mundo, com todos os aeroportos do mundo, negociando e discutindo a malha aérea dos próximos anos. E no Roots Américas, você faz isso com as companhias que voam para as Américas. Em termos de dimensão e de capacidade de influenciar, o Roots Américas ainda é mais importante, porque a gente está cada vez querendo aumentar mais a participação do Brasil nas Américas. E para que vocês tenham uma ideia quão estratégico isso de cada 5 novos turistas que o Brasil tem recebido, 4 são latino-americanos. Então é importantíssimo que a gente invista nesse universo. A gente falava de turismo, daquela sensação, mas o país é inseguro, né? Todos os países têm suas mazelas, suas dificuldades, mas quando a gente vai falar do turista latino-americano, por exemplo, esse universo de Brasil não é nada muito diferente do que já se vive e experimenta em países como esses. Então, Roots Américas foi essa oportunidade da gente conversar com aeroportos que já voam para o Brasil, com companhias aéreas que já voam para os nossos aeroportos no Brasil e que querem ou têm o objetivo e estão discutindo a expansão de novos voos, de novas linhas, de novas rotas, apresentando então para essas companhias aéreas tudo que a gente já faz aqui, a capacidade que os aeroportos têm, promovendo o destino Brasil, sabendo que uma pessoa que vem para o nosso país e vai para um aeroporto A ou B, amanhã ela se locomove para um outro aeroporto, se locomove para uma outra cidade e que tudo isso contribui para o desenvolvimento dessa rede, desse sistema que é a aviação e os aeroportos brasileiros. Foi bastante exitoso, nós tivemos a oportunidade de conversar com vários players, com CEOs dessas companhias aéreas. Eu estava acompanhado, e isso foi um diferencial muito grande da própria Embratur, no âmbito desse nosso acordo de cooperação técnica. Montamos um stand lá super legal, Visit Brasil, em que ali você está disputando atenção, é isso que você quer. Então a gente servia café brasileiro, que, né, diga-se de passagem, todo mundo considerou melhor do que o café colombiano, né? Então isso aqui foi por si só um sucesso. O pão de queijo faz um sucesso absurdo, e a gente só para comer pão de queijo foi impressionante. E além disso, no final do dia, ainda uma dose de caipirinha para o pessoal.
Então a gente conseguiu a atenção que a gente queria. Mas como se não bastasse isso e esse esforço, nós tivemos a importantíssima presença também da ANAC conosco. Havia um diretor e um superintendente da ANAC conosco nessas reuniões e também da Secretaria de Aviação Civil. De modo que quem sentava para conversar com o Brasil, conversava com aeroportos, conversava com o agente promotor de turismo, conversava com o regulador e conversava com o ministério que é responsável por essas matérias, não ficava nenhuma dúvida. Nessa oportunidade, inclusive, falamos do PATI, esse programa, né, que nós temos ali para incrementar e, de alguma maneira, oferecer um recurso adicional para novos assentos. Então, considero que foi uma experiência bastante exitosa. Às vezes, esse tipo de missão, que é uma missão econômica, vale mais até do que algumas missões institucionais, porque ali você está fazendo negócio mesmo o tempo todo. As pessoas estão avaliando oportunidades, eu tenho certeza que a gente conseguiu um destaque muito maior do que em qualquer outra edição que já aconteceu em algum desses eventos. Fantástico, Fábio. Você vê a importância de você ter o poder público, né, o órgão regulador, e a iniciativa privada juntos ali no mesmo espaço, né, dando uma ideia de harmonia, né, e também de possibilidade de você obter ali as informações, né, todas ali no mesmo balcão, né. Junto com o pão de queijo e um café ainda, né? Ainda regado ao pão de queijo, café e uma caipirinha de cachaça brasileira, muito provavelmente. Exatamente. E a propósito, como está a relação dos aeroportos concedidos com as empresas aéreas? É uma relação harmônica, é conflituosa, será sempre conflituosa? Como é que está esse diagnóstico teu hoje? É uma relação muito respeitosa, eu diria, e muito convergente hoje em dia. Naturalmente, existem pontos, né, que esses mercados sempre vão ter ali as suas arestas e a sua necessidade de evoluir. Mas a maior parte de todas as nossas pautas são absolutamente convergentes. São parceiros, portanto. Somos absolutamente parceiros nisso. Tem um acordo de cooperação firmado com a ABAR, que é a associação que representa companhias aéreas no Brasil. Estamos juntos nesse trabalho de ampliação e desenvolvimento da aviação civil. Pode observar que durante a nossa conversa, que hoje eu falei de pautas que não são só de aeroportos, Sim, mas são também de companhias aéreas. O que nós queremos, nos dois universos, tanto dos aeroportos como também das companhias aéreas, é que as mais pessoas viajem, é desenvolver mais a aviação civil brasileira. Então nós temos uma relação de parceria muito boa e absolutamente convergente. legal. A Jurema já está convidada, a Jurema é a presidente da ABAR, ela já está convidada também para fazer um podcast aqui. Em breve ela vai estar sentada nessa cadeira aí, Fábio. E nós temos aqui no Instituto, né, e na frente parlamentar, ainda um DNA muito portuário, né? A gente tem buscado, né, trazer essa pauta dos aeroportos para cá, né? E fizemos esse evento recentemente a que você se referiu. E eu queria saber um pouco de você, assim, aonde o Instituto poderia atuar, né? Você sentado nessa cadeira aqui, né? Que providências você tomaria para trazer o Instituto mais perto? Quais os temas mais sensíveis, né, e onde o parlamento pode contribuir, né, a frente parlamentar de Portos e Aeroportos, presidida pelo Paulo Alexandre, né, no que ela pode contribuir para o setor? Como é que você faria essa agenda de prioridades aqui? Vamos lá, né? Bem, primeiro, assim, é uma iniciativa que a gente louva e agradece muito a existência, sabe, Mário? Assim, tanto o surgimento da frente parlamentar, a condução pelo deputado Paulo Alexandre, né, e especialmente aqui a tua condução referente ao Instituto já tem sido o diferencial na relação que nós temos com o parlamento brasileiro. Eu acredito que temos ainda muito a desenvolver, sobretudo modificando alguns preconceitos que são estabelecidos quando a gente vai falar de aviação no Brasil. A gente tem uma necessidade de rever projetos de lei e de criar uma consciência de projetos de lei versus equação econômico-financeira. Uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer, e já fica aqui um convite para a gente pensar em fazer isso de maneira conjunta, uma espécie de um dia de formação de assessores parlamentares em que a gente pudesse trazer as pessoas, explicar um pouco do setor, dizer, né, quais são os efeitos de determinados projetos de lei, para ir formando um pouco dessa massa crítica, de modo que
a gente não tenha que depois ter projetos de lei que eram contrários, não diria aos interesses dos aeroportos, mas contrários ao interesse da própria aviação civil brasileira, porque por vezes chega uma demanda para um parlamentar e ele, na vontade de resolver aquele problema, acaba adotando ou propondo uma medida legislativa que tivesse sido discutida no âmbito da regulação, no âmbito, às vezes, do próprio Poder Executivo, poderia ser melhor dirigida, melhor endereçada. E isso consome tempo de todo mundo, consome também tempo do próprio parlamentar. A gente formar um pouco essa massa crítica a respeito da aviação, acho que é uma contribuição que poderia ser muito significativa dos dois lados. A gente monitora mais de 100 projetos de lei hoje relacionados ao setor, que vão desde projetos que são interessantes, né, como fortalecimento do ente regulador, até projetos que, né, criam mecanismos de tabelamento da alimentação servida ou do preço do estacionamento no aeroporto, que vão Reclamação do preço do cafezinho. do pão de queijo, por aí vai, né? E que vão completamente na contramão do que é a lógica do funcionamento aqui do sistema, né, em que você tem que ter ele funcionando muito bem. E preciso registrar, o Brasil é o país que tem as menores tarifas aeroportuárias do mundo. As taxas aeroportuárias do Brasil, domésticas e internacionais, são as menores do mundo, e nossos aeroportos estão posicionados como entre os melhores do mundo. Então essa relação demonstra uma relação de bom funcionamento. Antever alguns problemas, dirigir alguns problemas antes de que eles virem projetos de lei equivocados, é uma medida que a gente pode trabalhar muito junto, e a ABR está completamente à sua disposição nisso aí. Legal. Ótimo. Inclusive, vocês tiveram uma conversa recentemente com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em que foi uma reunião quase que histórica, né? Ele reuniu todas as 59 concessionárias, se não me engano, desculpe, com 12 concessionárias, perdão. 59 aeroportos, não está 59 errado. aeroportos, 12 concessionárias, para discutir sobre os gargalos do setor, né? Como é que foi essa reunião? Ela foi exitosa, foi proveitosa? Foi uma reunião muito, muito importante, interessante, sobretudo, primeiro, pelo aspecto do diálogo, né? A necessidade de estar próximo do poder público, apresentando o que se faz e o que se pode fazer. Eu acho que por si só já seria uma vitória. Mais uma vez, nessa reunião ficou claro que nós não somos gargalo na atividade da aviação civil. Muito pelo contrário, né? Temos ainda muito espaço para crescer e muita gente para receber nos nossos aeroportos. Mas um dos aspectos importantíssimos foi a oportunidade de apresentar ao ministro, a equipe que estava lá, as prioridades da ABR, né? Os assuntos que consideramos mais importantes, né? E tem 3 assuntos para a gente que são os mais importantes, que a gente dividiu com ele nessa oportunidade e que a gente publiciza como assuntos fundamentais nesse funcionamento. O primeiro é a questão da reforma tributária, os impactos que a reforma tributária podem ter nesse setor. O incremento de tributação no setor como esse, em contratos de concessão, acabam se refletindo em incrementos também na tarifa. Então, alguma maneira de já resolver esses problemas antecipadamente é uma coisa que para nós é muito importante. Você, inclusive, está discutindo isso naquela coalizão de frentes parlamentares, não é? Tivemos a oportunidade de estar junto, né, Mário, Exato. recentemente no GT8, lá no evento promovido pela Câmara, em que a gente endereça uma dessas preocupações, que os reequilíbrios econômicos financeiros não sejam feitos a posteriori, mas concomitantemente. Eu falo que eu tenho um bom regulador, mas o meu bom regulador, para conceder um reequilíbrio econômico financeiro, não leva menos que 2 anos em determinados casos, né, 5 anos. A gente, nessa oportunidade que estava junto, escutou uma situação de reequilíbrio econômico-financeiro que levou 11 anos para ser avaliado. É uma empresa quebra, uma empresa que já vem, né, no nosso caso de aeroportos, né, com o caixa sofrendo desde a pandemia. Então, dirigir esse tipo de problema é de fundamental importância. Então, a questão da reforma tributária é um dos nossos assuntos prioritários. Um segundo assunto que é especialmente importante para a gente é a questão do IPTU. A definição, os aeroportos estão em áreas que continuam pertencendo à União. Esses bens são bens que pertencem à União. O aeroporto ele presta um serviço, né, naquela região, mas com a titularidade, né, naturalmente continuando a dominialidade, né, quem é dono daquele aeroporto continua sendo a União. E muito embora isso seja um fato, tem sido muito constante, e é um problema muito grande, que alguns municípios começam a apresentar carnês de IPTU para que as concessionárias venham a pagar dívidas que nunca foram imputadas, por exemplo, à Infraero.
dirigir esse problema também é uma questão Se a gente vai importantíssima. em lei, isso pode ser uma solução boa, né? Pode ser uma solução, pode ser uma Se tiver um solução instituto que a cuide seguir. disso, assim, junto à frente parlamentar, ajuda, né? Olha, Zé, a gente andando junto ajuda muito, ajuda muito. Então, resolver esse problema é um ponto. E a gente sempre fica com uma preocupação, especialmente em anos eleitorais, que a gente tem esse ano de campanhas, ano que vem, ano de primeiro mandato, e aí há naturalmente uma vontade maior de arrecadação. Essa vontade maior de arrecadação acaba transferindo, nesse caso, um custo que não foi dimensionado para ser feito pelos aeroportos. Então, esse é um assunto de fundamental importância. O terceiro assunto que a gente apresentou ao ministro e teve a oportunidade de conversar com vocês já hoje aqui, é a questão da modulação dos efeitos do Covid no contrato. É assim que a gente tem chamado essa discussão de como endereçar e como resolver esse gap de crescimento e de demanda que ficou e vai ficar ao longo dos contratos. A forma de resolver isso também é um tema importantíssimo para nós, que nós apresentamos essa oportunidade para o ministro. Além de, claro, mostrar os principais investimentos, tudo que vem sendo feito, as políticas de ESG, que são muito significativas aqui no âmbito dos aeroportos. Para vocês terem ideia, né, nós soltamos hoje uma informação de que 8 aeroportos do Brasil tiveram uma redução significativa na emissão de poluentes para a atmosfera. Desses 8 aeroportos, 7 são aeroportos administrados pela ABR. Né? Nós temos um compromisso mundial de caminhar para net zero até 2050. Vários aeroportos brasileiros já estão em condições muito melhores do que aeroportos internacionais na sustentabilidade. Então essa também foi uma das pautas que a gente teve oportunidade de conversar, como também políticas inclusivas de equilíbrio de gênero e aumento da participação feminina no nosso setor. Enfim, foi uma conversa muito proveitosa, muito produtiva, que de maneira inédita tivemos então 59 aeroportos, né, com a associação reunidos com o ministro falando, olha, como vamos desenvolver esse setor. O ministro chegou a sugerir, num dos pronunciamentos dele, né, da possibilidade de talvez endereçar alguns aeroportos regionais, né, para dentro de concessões já em curso. Né. Eu até lembro de ter perguntado a ele se o Tribunal de Contas estaria conforme isso. Ele falou, já conversamos com o Bruno Dantas, né, estamos estudando essa possibilidade. Nesse encontro foi colocada essa questão ou não foi tratado disso? Esse assunto tem sido tratado com aeroportos um a um. Não tem sido um assunto que a associação tem tocado, porque é um assunto que se discute determinados aeroportos que estão já em determinada fase de maturação dos seus investimentos e momento contratual para uma modernização desse contrato, que implicaria também a possibilidade de assunção de novos aeroportos. Naturalmente, é uma questão que precisa ser estudada com bastante cuidado, com bastante carinho, mas é mais uma possibilidade, mais uma forma de promover desenvolvimento em ativos que, se fossem levados a leilão, não teriam, né, interessados, né, porque não tem atratividade econômica suficiente. Já agora, pensando em lógica de lotes, pode ser que tenham sim, mas é um assunto que tem sido conversado aeroporto a aeroporto. E como é que o senhor vê alguma pauta interessante para dar força a esse setor da aviação regional, que é realmente importante para o país, né? Traz ganhos, traz bons ganhos aqui. A aviação é um indutor de desenvolvimento. Isso é interessantíssimo. A infraestrutura é um indutor de desenvolvimento. Quando a gente coloca em infraestrutura, você desenvolve aquela região, você gera emprego, você gera renda. No caso específico da aviação, eu sempre faço um convite das pessoas pensarem, né? A gente fala de rodovia, fala de ferrovia, fala de porto, né? Mas quando você imagina assim, pega os últimos 6 meses da sua vida. Em quantas rodovias você andou? Em quantas ferrovias você andou? Em quais portos você andou? Mas em quantos aeroportos você andou? Como os aeroportos impactaram a sua vida? Então ela tá ali, muito embora todos esses mecanismos, claro, né, tenham um cotidiano, né, muito, muito ligado a gente, mas aquela coisa da vivência do local, a gente tem mais ainda. Nesse sentido, eu acho que assim, o desenvolvimento dos aeroportos e o desenvolvimento da aviação civil é algo a gente continuar buscando mecanismos que permitam que mais pessoas viajem. A gente viaja muito pouco no Brasil, comparado com qualquer país do BRIC, é impressionante. Assim, a gente tem números existe uma média que estabelece assim, o número de viagens por habitante no mundo, né? Essa média em países, né, muito desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, dá 2,5%, né, da relação número de habitantes por viagem. Mas se você for olhar para países do BRICS,
né? A relação é mais ou menos 1, 0,8, o Brasil está em 0,3 nessa relação. E um país enorme, não se justifica num país como o nosso as pessoas passarem 6 horas fazendo uma viagem, né, mais de 6 horas, 8, 10, 12, 24 horas fazendo viagens rodoviárias. Isso impacta a vida das pessoas e pior, né, causa muitos acidentes. Imagina se a gente fosse contabilizar quantos aviões caem em pessoas que morrem em rodovias. Se a gente for imaginar o número de pessoas que vêm, que são fatalmente acidentadas nesse tipo de coisa. Então, o modo de transporte da aviação é muito mais do que um luxo, como às vezes fica na cabeça das pessoas, mas uma necessidade. A aviação regional, que é o que você falava aqui, ganha um contorno especialíssimo dentro dessa relação. Mas quando a gente está falando de aviação, é uma indústria muito de rede. É difícil falar, olha, um voo Brasília-Congonhas, por exemplo, não é aviação regional. Mas esse cara que chega em Congonhas, ele pega uma conexão para São José do Rio Preto, para Ribeirão, para uma outra cidade, e virou uma aviação regional, Pois é. porque você tem a situação de rua e escuro, né? Então, a aviação como um todo precisa ser desenvolvida. Na emenda constitucional agora da reforma tributária foi previsto um regime diferenciado para o que vem a ser a aviação regional. No que a gente tem conversado, a gente tem aproveitado essa oportunidade para dizer, bem, aviação regional é um fato, mas a gente não pode considerar que as ligações troncais são elementos que levam à aviação regional. Não tem como você falar só no voo regional sem aquele voo que tirou uma pessoa que se desejava deslocar para aquela outra cidade e dali foi distribuído para uma outra. Fábio, esse baixo nível de viagens por habitante, você reputou isso à escolha de um outro modal? As pessoas estariam viajando mais de ônibus ou com carro do que de avião. Então, não é que o brasileiro viaja menos, o brasileiro viaja menos de avião, é isso? Nós não somos um país rico. A verdade é isso, né? Nós não somos um país rico. E para o nosso setor, a sensibilidade a preço é muito significativa. As pessoas não viajam de ônibus ou de carro por uma mera escolha de preferência. Seria muito pequeno em termos de pessoas que, né, teriam medo de viajar de avião, né? O que também não está correto, que é o sistema mais seguro e eficiente que existe, mas muito mais por incapacidade de pagamento da viagem. E é isso que a gente tem que entender, quais são as causas estruturais para possibilitar que mais pessoas possam viajar. Mais pessoas viajando, a gente teria uma resposta mais definitiva a respeito disso. Então, endereçar algumas questões como o preço do combustível no Brasil, como o alto índice de judicialização que a gente tem, como essas questões que às vezes as pessoas pensam, não, esse setor aguenta uma porradinha a mais, só quem viaja é rico, a gente vai estar sempre se afastando do universo que é entender esse meio de transporte, entender esse meio de locomoção das pessoas como uma necessidade, sobretudo em um país continental como o nosso. O setor comunica bem com a população? Por exemplo, eu viajo com muita frequência de Brasília a São Paulo, não é? E compro essas passagens com antecedência, e comprando com antecedência é um preço muito competitivo com o preço do rodoviário. Se eu fizesse o trecho de ônibus, talvez eu pagasse mais caro, inclusive, né? Que guarda uma outra lógica de formação de preço, né? Você acha que o setor comunica bem, né? Que, olha, programe sua viagem, que você isso está legal, está ok. Essa é uma possibilidade que a gente poderia trabalhar melhor aqui ajudando vocês. Nós temos no nosso eixo aqui, dentre os comitês temáticos, um eixo de comunicação, não só para falar da importância, mas também para falar daquilo de chegar a informação ao consumidor, que às vezes está muito capilarizado no território brasileiro. O que você acha disso? Mário, eu acho que seria uma iniciativa interessantíssima, sabe? Existe um sentimento de preço alto, e é natural quando a pessoa tem que comprar com pouca antecedência. Mas quando você vai olhar o preço médio, né, com uma antecedência adequada de 2 e 3 meses, com planejamento para essa viagem, os preços são ótimos, são bastante competitivos. Mas existe um déficit nosso da forma de dizer isso. Quando eu digo nosso, não digo nosso aeroporto, digo nosso setor, da forma de dizer como isso faz ou de facilitar um pouco esse processo. Eu tenho certeza de que alguém, aliás, todo mundo tem alguma forma de testemunhar
a possibilidade ou necessidade de ter comprado passagem para outra pessoa, porque a pessoa não sabia comprar a passagem, porque não sabia entrar na internet, seja uma pessoa mais idosa, seja uma pessoa que tem mais dificuldade com esses meios, achava aquilo complexo, achava aquilo difícil, diferentemente da experiência de que alguém vai num guichê e compra a passagem. Só que isso no rodoviário, a lógica de precificação é completamente diferente, né? Quanto mais em cima, melhor ali, ele precisa, né? O ônibus está saindo de qualquer maneira. Então ele entra, compra e vai embora. No universo da aviação, não, você tem que se planejar, e é outra falta que nós temos, às vezes, até culturalmente, a falta da lógica do planejamento, né, com antecedência de fazer as coisas. É um período bom para comprar passagem no nacional é com 2 meses de antecedência, no internacional com 3 meses de antecedência, quando você verifica realmente melhores oportunidades de preço. Comunicar isso, ensinar as pessoas a fazer isso, e se for um caso, um dever de casa, de como simplificar esses meios, é um desafio conjunto que eu acho que a gente precisa encarar também como um serviço mesmo à população brasileira. É verdade, eu acredito que temos grandes desafios lançados aqui pelo Dr. Rogério. Vamos encerrar aqui o nosso podcast, mas antes eu queria deixar o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Tá ótimo. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Foi um papo muito agradável, né? A gente fica muito feliz de ver iniciativas como essa, né, que permitem esse diálogo entre os privados e essa capacidade de formar massa crítica e também comunicar isso, né, com o parlamento e com a sociedade, como é o locus que a gente tem aqui com vocês. Contem sempre com a ABR, contem sempre com o Aeroportos do Brasil. Quantas vezes vocês chamarem, nós viremos aqui felizes da vida para poder prestar nossa contribuição. E para todo mundo, né, que assiste o que a gente conversou aqui um pouco hoje, né, os aeroportos estão à disposição. Nós somos, então, mais uma indústria colocada a serviço da população e que querem que mais brasileiros venham para esse setor. Vamos desmistificar o que precisa ser desmistificado, vamos tornar essa experiência cada vez mais agradável, com segurança, com sustentabilidade e com compromisso de entregar cada vez mais e melhor serviço à população brasileira. Muito obrigado. E conte com a gente nessa luta para endereçar todas essas questões. Mário, suas considerações finais? Eu queria agradecer, Fábio, saber que a BR está em boas mãos, né? Isso nos deixa muito felizes, né? E essa aula que você deu para a gente aqui, de como está o setor, isso é muito bacana. E eu, primeiro, reiterar que foi uma honra tê-lo aqui e desejar mais sucesso ainda aí nessa batalha diária, né? Que é prover infraestrutura nesse país, um país com dimensões continentais, com tantos desafios, mas é o que nos move, né, Fábio? É o que nos move. E a gente está feliz de fazer isso, né? É isso aí. Bom, obrigado. Curta, se inscreva no canal, compartilhe, fique atento às nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país. Legal, Fábio. Deu?